bem? Hoje sem música animada, porque hoje a gente vem de semanas aí, né? Desde semana passada a gente vem de semanas em que a gente tá falando de contextos mais pesados trazidos em música. E por que é importante a gente notar isso? Primeiro, pra gente se conscientizar de que existe um mundo fora da nossa bolha. Ai, Amanda, mas eu leio notícia, eu sei que isso existe. Só que às vezes a arte existe justamente para nos tocar onde a realidade não toca, tá? Então, o intuito quando eu trago uma música aqui é justamente de nos tocar a ponto de quando você ouvir aquela música, você saber o contexto, você saber o que ela traz, o sentimento, e aprender inglês vai vir como bônus quando você ouve tal música. E a artista que canta essa música, ela também é muito especial, merece muito nosso respeito, e é a Billie Holiday. Como hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Eu sempre falo errado o feriado, mas a intenção é boa. O nome do feriado, mas a intenção é boa. Nada melhor do que... Eu diria que ela é a rainha do jazz, mas muita gente vai discordar de mim, muita gente vai concordar comigo, mas ela até pendia um pouco pro blues, mas ela era muito conhecida no jazz. E aí eu vou contar um pouco da vida dela, vou contar como eu a conheci e vou contar um pouco da música que nós vamos aprender hoje, que é rápida, mas muito importante. Eu conheci a Billie Holiday quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos e eu a conheci por um acaso. Eu fui à biblioteca, eu sempre gostei muito de ler, eu fui à biblioteca e assim, eu já tinha lido todos os livros que mais ou menos me interessavam o tema. E aí eu falei, bom, agora eu vou ler um tipo de biografia, eu nunca fui muito da biografia. E aí esse livro eu não lembro, infelizmente, o nome dele, é um livro maravilhoso que contava a história de vida de vários artistas daquela época ali, de entre 30, 40 e 50, foi uma época muito rica musicalmente falando, e foi ali que eu descobri a Billie Holiday. Holiday, eu nunca tinha ouvido falar nela, a gente sempre ouve falar na Aretha Franklin e assim por diante, mas ela em específico eu nunca tinha ouvido falar. E ela foi muito importante enquanto pessoa e enquanto pessoa que se movimentava. E aí eu vou citar uma outra cantora aqui, que vai só adicionar mais um pouco de contexto, mas não é efetivamente uma cantora que eu sei o nome, eu só sei um pedaço específico da vida dela. Bom, mas calma aí que a gente chega lá. A Billie Holiday, ela foi uma criança que passou muitas dificuldades na infância. Ela foi abusada, tá, por um vizinho, e a mãe já tinha abandonado, o pai também já tinha abandonado, e ela, assim, nunca teve muito amor de família, sabe? E aí, quando ela tava um pouquinho maior, ela foi morar com a mãe, inclusive elas passaram um momento presas por causa justamente que elas atuavam em bordéis, porque esse era o único jeito que elas tinham de sobreviver, que era vendendo o próprio corpo, pois elas passavam muitas dificuldades. E a Billie sempre passou muita dificuldade, seja relacionada à fome, seja relacionada ao próprio corpo. Muitas pessoas a exploraram. E aí ela veio a casar 2 ou 3 vezes, tá? Em todos os casamentos ela foi tanto traída, quanto ela foi agredida fisicamente, verbalmente. E a Billie, ela é ariana, até onde eu sei, ela é do comecinho ali de abril. E ela, no livro, eu consigo lembrar alguns trechos desse livro. Ela era uma usuária muito ferrenha de heroína, tá? Então ela morreu muito cedo, ela morreu com 44 anos e ela bebia muito, justamente para aplacar toda essa dor que ela tinha. E a Billie, além disso, ela sofreu muito por ser traída e ela tinha doenças sexuais também, justamente por causa dos parceiros que ela tinha, que eram parceiros extremamente abusivos. E é tão bizarra a história dela que, calma aí, que assim, ela ganhava muito pouco por show no começo, ela teve que ralar muito até ela começar a ser conhecida nas boates e começar a ser conhecida como uma estrela do jazz, porque assim,
Pensa, tava todo mundo fazendo blues, não tava muito conhecido o jazz. O jazz eram pouquíssimas pessoas já renomadas naquilo, fazendo aquilo. Ela misturava o melhor dos dois mundos. Era como se alguém hoje fosse fazer heavy metal com sertanejo, entendeu? Era uma coisa assim, bizarrésima. Ainda mais para uma mulher negra. E quem já fazia sucesso já era nichado, eles já queriam aquele tipo de artista, tá? E a Billie, ela já fazia sucesso e ela continuava com esses relacionamentos abusivos dela. Ela morava como se fosse, se eu não estou enganada, eu posso estar errada, tá? Salvo engano. Mas ela morava como se fosse assim, como que diz assim? Era como se fosse CDHU. E era, assim, comum vê-la discutindo com o marido, escutá-la apanhando, vendo ela correr atrás do marido nas ruas desse CDHU, né? Que eu acho que em inglês, nela eles pegavam o dinheiro dela. Você tem noção? E aí ela, pra aplacar essa dor, ela era uma usuária ferrenha de heroína. Inclusive, eu lembro uma parte que me marcou muito no livro, que eu li, que eu infelizmente eu não lembro o nome, é que depois que as veias dela se... Eu não sei se eles falam Coab, não é Coab, né? Coab é nosso. Mas você sabe, você já entendeu o que eu tô falando. Era comum ver essa cena e ela já era conhecida. Só que esses maridos, eles, além de abusarem dela, além de bater, né, tudo, isso já tava, né, bem assim debilitada, ela ia pros shows com heroína. E aí ela tinha que aplicar a injeção no próprio pé, porque ela já não tinha mais veia. Para aplicar heroína. Ela era uma usuária muito ferrenha disso. E, assim, depois que ela ficou muito famosa e ali já foi perto da morte dela, ela mandava os assessores dela buscarem heroína. E ela brigava com eles se eles não buscassem. Era o único modo em que ela estava em paz, era usando aquilo, tá? Então, esse foi o contexto pessoal dela, assim, só pra você ter... Isso daqui eu tô resumindo, é muito resumido, tá? E aí, falando da vida profissional dela, ela foi uma transgressora, porque ela tinha um jeito único de cantar. Quando ela entrava no palco, era muito pesado, porque todo mundo meio que conhecia a história dela, e ela já trazia esse peso dela. E aí ela cantava músicas com toda uma imponência, com uma luz assim, só aqui no meio, aqui no rosto dela, que trazia todo um peso para aquela época, sabe? E eu acredito que Strange Fruit, que é a música que a gente vai estudar hoje, é a música mais famosa dela. E ela teve a vida destruída pelo FBI justamente por ela se posicionar numa época em que não era normal você ser contra o racismo. Ela cantava essa música. E essa música não era que era proibida tocar nas rádios, mas nas entrelinhas era, saca? E onde ela cantava, também os locais foram restringindo para ela não cantasse essa música, porque era uma música muito pesada, porque depois que ela terminava de cantar, assim, ela começava a cantar, então, música animada, aí vinha Strange Fruit. Quando vinha essa música, logo após terminar, a plateia ficava emudecida, a plateia ficava em silêncio, e depois seguiam-se os aplausos. Então, essa música de hoje, eu expliquei tudo isso porque Então a música de hoje ela tem todo esse contexto merecidíssimo e muito resumido da Billie, para que a gente possa dar a devida atenção e curtir essa música, tá? Eu vou pôr um trechinho e a gente já começa a falar sobre ela. Só uma coisa, essa música não foi escrita pela Billie, tá? Foi escrita por um professor judeu que via essa situação acontecer e ficava indignado em como as pessoas não se chocavam com isso. Strange Fruit é sobre o linchamento de pessoas negras, principalmente mais na parte do sul dos Estados Unidos, que tinha, e infelizmente, pelo que eu sei, ainda tem um preconceito muito forte com pessoas negras, pessoas pretas, e que era um aviso que a comunidade branca mandava para: olha aqui o que vai acontecer se vocês quiserem estar no nosso lugar, e olha aqui o que vai acontecer com vocês se vocês cometerem crimes que eles poderiam julgar. Eles, para mostrar que o negro deveria ficar no seu lugar, eles linchavam por qualquer motivo, seja se ele ascendesse socialmente e economicamente, seja por um roubo, seja por um estupro. Eles pegavam essas pessoas
eles linchavam essas pessoas e depois eles penduravam em árvores essas pessoas para que fosse uma coisa maravilhosa de se ver, pessoas penduradas em árvores mortas, para eles para como bárbaro ou não, isso era deles, tá? E a Billie, ela é de Indiana, né? E essa parte mais ao sul é um pouco complicada. Quando a gente começa a falar de Dakota do Sul, Carolina do Sul, não sei exatamente, mas é dali. Então é uma região muito complicada, que tem muitos conflitos e que carrega essa energia pesadíssima. E estados ali muito complicado, assim, o contexto. Inclusive, eu não lembro exatamente de onde é o KKK, que é a Ku Klux Klan, né? Eu não sei exatamente, mas é ali. Até fico arrepiada. Bora começar? Strange fruit. Fruta estranha. Aqui até eu traduziria para fruto estranho. Mas tudo bem, vamos seguindo. Southern trees and the leaves and blood at the root. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. Por quê? Por que é fruto estranho? Porque eles viam aqueles negros, aquelas pessoas ali como pessoas estranhas, que não eram Black bodies swinging in the southern breeze. Corpos negros balançando. Então tudo que swing é que balança. Balançando na brisa do sul. Strange fruit hanging from the pot. Incêndios daquela comunidade. E por que ela fala sangue nas folhas e sangue nas raízes? Porque pinga o sangue daquele corpo que está ali. Black bodies swinging in the poplar trees. Frutas estranhas penduradas nos álamos. Poplar trees pode ser choupos também. O que são esses choupos? São árvores de locais temperados, que é o caso da pensamento trança sempre vem com twist. E se seu pensamento também está muito confuso, você pode dizer que são twisted thoughts. Twisted thoughts. Então, os olhos. Pastoral scene of the Gallant South. Cena pastoril do Valente Sul. De novo, ela tá falando que isso é do Sul. The bulging eyes and the twisted mouth. Então, tudo que é twisted é torcido. Tanto ali do Sul, né, dos Estados Unidos, onde esses corpos eram pendurados, tá? Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês entenderem o tipo da árvore que ela tá falando. E aí é muito importante notar que essa música, ela se apresentava num vestido, assim, bem simples, assim, nada muito extravagante, e uma magnólia no cabelo. Por isso que em tantas fotos ela tá com essa magnólia. Sentindo o cheiro de carne queimando. Sim, porque as pessoas também eram queimadas. Absurdo, né? Então, tudo que é sudden ou suddenly, tudo que acontece muito repentinamente, muito inchados e a boca torcida. Por quê? Porque foram pessoas que foram inchadas, olhos inchados, boca torcida. Scent of magnolias, sweet and fresh. Perfume de magnólias, doce e fresca. Then the scent and smell of burning flesh. Lembra que a gente viu flesh ontem, que a garoa rasga a carne? The drizzle rips the flesh. Então aqui, de novo, a gente vê carne. Então o rápido é sudden, tá? That happened suddenly. Aquilo aconteceu tão rapidamente. Here's the fruit for the crows to pluck. Aqui está a fruta para os corvos apodrecer. Então tudo que é rotten, eu acho que é apodrecido. Então tudo que tem rot é nesse sentido de apodrecer. Então o sol vai apodrecer aqueles corpos e uma hora as árvores não vão aguentar um peso. Para a chuva recolher, para o vento sugar. To suck também é chupar, tá? For the sun to rot, for the trees to drop. Para o sol arrancarem. Entendeu? Então também tem isso, a fruta dos corvos, as frutas que os corvos se alimentam, eram aqueles corvos. For the rain to gather, for the wind to suck.
vão derrubar aquele corpo. Here's a strange and bitter crop. Aqui está a estranha e amarga colheita. Acabou a música. Absurdo, né? Eu vou pôr mais um trecho aqui. Vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês deixarem a opinião sobre isso e a gente vai conversando, ok?